Vivemos em tempos que desafiam até os corações mais firmes. A cada novo dia, as notícias que chegam do mundo nos pressionam, nos desgastam e colocam à prova tudo aquilo em que acreditamos. Guerras, desastres, instabilidade, crises financeiras, tecnologia avançando mais rápido do que a ética pode acompanhar. E no meio desse caos, uma pergunta silenciosa ecoa na alma de muitos. O que está acontecendo com o mundo? Talvez você já tenha se perguntado se tudo isso tem algum significado, se há alguma explicação, alguma direção, algo que possa nos trazer entendimento no meio do caos e esperança diante do medo. E é exatamente aqui que as profecias da Palavra de Deus se tornam mais atuais do que nunca. Sim, profecias, aquelas mensagens misteriosas, muitas vezes esquecidas, que atravessaram séculos e chegaram até nós. Palavras ditas por homens inspirados por Deus, que viram com antecedência dias como os que vivemos agora. Por muito tempo, essas profecias foram ignoradas ou tratadas como textos simbólicos demais, distantes demais, místicos demais. Mas agora elas começam a fazer sentido. Elas falam com exatidão sobre o nosso tempo. E não é sobre criar pânico ou medo. É sobre reconhecer que Deus nunca deixou de falar. Ele sempre avisou, sempre preparou, sempre amou. Jesus mesmo disse em Mateus 24 que haveriam sinais. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 6, 7. E o que temos visto, se não exatamente isso, guerras sem fim, epidemias que mudaram o rumo da humanidade, terremotos devastadores e uma fome que não é apenas física, mas espiritual. Mas veja, essas palavras não foram ditas para nos deixar com medo. Pelo contrário, Jesus disse em João 16, 33, estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As profecias são como faróis em meio à tempestade. Elas não mudam o mar agitado, mas apontam o caminho seguro. E é esse caminho que estamos aqui para seguir. O livro de Daniel, por exemplo, foi escrito há mais de 2 milênios e já falava de reinos que surgiriam, de poderes que dominariam a terra e de um tempo em que o conhecimento se multiplicaria. Daniel 12:4. Olhe ao seu redor. Vivemos exatamente esse tempo. Apocalipse 13 fala sobre o controle global, sobre a marca da besta, sobre um sistema unificado que domina não só a economia, mas também as consciências. E por muito tempo isso pareceu impossível. Mas agora, com a tecnologia, com os avanços digitais, com os sistemas integrados e a vigilância constante, não soa mais tão distante assim, não é? Mas mais importante do que entender os detalhes das profecias é entender o coração por trás delas. Deus não revelou o futuro para satisfazer nossa curiosidade. Ele revelou para salvar nossa alma, para que escolhêssemos estar do lado certo, no tempo certo, para que estivéssemos preparados. Ele quer que você saiba, ele não perdeu o controle. Nada do que está acontecendo pegou Deus de surpresa. Tudo está sob seus olhos. E mesmo que o mundo pareça em colapso, há uma promessa de redenção, uma promessa de justiça, uma promessa de recomeço. Apocalipse 21:4 diz: E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas até que esse dia chegue, precisamos estar atentos. Atentos ao que a Bíblia diz, atentos aos sinais, atentos ao nosso coração. É tempo de voltar, é tempo de acordar, é tempo de se preparar, não para fugir, mas para permanecer firme.
para carregar a luz no meio da escuridão, para ser resposta em um tempo de confusão, para ser esperança onde tudo parece perdido. A Bíblia não é um livro velho e desatualizado. Ela é a palavra viva de um Deus eterno. E suas profecias são um chamado para você, agora. Você sente o tempo acelerar? Sente que os dias estão mais pesados, que os acontecimentos se sobrepõem, que mal temos tempo de respirar antes da próxima notícia abalar o mundo? Isso não é ilusão. Jesus disse em Mateus 24:22 que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Estamos vivendo a aceleração do tempo e dos eventos como uma espécie de nascimento. Dores que anunciam algo novo, algo que vem logo depois da aflição. E no meio disso tudo, o que as profecias revelam é que não estamos sozinhos. Há uma linha condutora, há um fio de propósito por trás do aparente caos. Os profetas clamaram no deserto. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Todos eles levantaram a voz em tempos difíceis. Mas talvez o mais impactante seja quando João, exilado na ilha de Patmos, teve uma revelação que atravessaria os séculos. Ele viu o fim, mas também viu o recomeço. Ele viu julgamento, mas também viu redenção. Ele viu a besta, o falso profeta, mas também viu o cordeiro. Sim, o cordeiro que foi morto, mas que vive, aquele que venceu, aquele que voltará. E a promessa está viva. Eis que venho sem demora. Apocalipse 22:12. Essa promessa não é uma ameaça, é esperança, porque enquanto a sombra se aproxima, a luz também se revela com mais força. E aqueles que estão atentos conseguem ver. O mundo não está apenas ruindo, ele está sendo purificado. Os impérios da terra caem, os sistemas humanos falham, as ideologias colapsam, mas o reino de Deus permanece de pé. Você percebe? As profecias não são enigmas distantes. Elas são um espelho. Mostram onde estamos, o que está errado com o mundo e qual é o caminho de volta. Elas revelam que o mal tem um prazo de validade. Revelam que o sofrimento tem um fim. Revelam que há um plano acima de tudo. Um plano de salvação, de reconciliação, de restauração. E você faz parte disso. Você foi chamado a não viver como quem apenas sobrevive, mas como quem carrega um propósito eterno. Você foi chamado a acordar, a vigiar, a buscar. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Essa é a hora. Não há mais tempo para distrações. Não há mais tempo para superficialidades. Deus está falando. As escrituras estão abertas. Os sinais estão gritando. E a decisão está diante de nós. Ou nos conformamos com este século, ou nos transformamos pela renovação da mente. Romanos 12:2. Ou seguimos o fluxo do mundo, ou erguemos os olhos para o alto e reconhecemos que a nossa redenção está próxima. Lucas 21:28. Não é exagero, não é drama. É a realidade espiritual se sobrepondo à aparência física. É o invisível se tornando mais real do que tudo que se vê. Quando você se volta para a palavra de Deus, você começa a enxergar com outros olhos. Começa a perceber que nada está solto no universo, que cada detalhe tem propósito, que até a dor tem um sentido e que Deus, em sua misericórdia, está chamando, insistindo, esperando, porque Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer restaurar. E a grande pergunta é, você está ouvindo? Você ainda tem sensibilidade para reconhecer o toque de Deus? Ainda sente quando Ele te chama no meio do barulho? Ainda se emociona ao lembrar que o céu é real e que há um Deus que não desiste de você? Se sim, então não ignore essa voz. Se não, então essa é a hora de voltar. O tempo é agora. As profecias não estão aí para gerar polêmica, estão aí para gerar arrependimento.
não estão aí para assustar, estão aí para alertar, porque Deus é amor, mas também é justiça, Ele é graça, mas também é verdade, Ele perdoa, mas também julga, e Ele nos ama tanto que prefere nos incomodar agora do que nos perder para sempre. E se tudo o que estamos vivendo não for o fim, mas o princípio das dores que anunciam um novo começo, Jesus disse em Mateus 24, 6, 8, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Perceba, o próprio Cristo nos alertou que viria um tempo de perturbação global, e ainda assim, Ele nos chama a não temer. Ele disse, vede que não vos assusteis, porque o medo paralisa, mas a fé liberta, porque a angústia sufoca. Mas a esperança levanta, é tempo de fé, mesmo em meio à escuridão, é tempo de posicionamento, mesmo quando o mundo prega neutralidade, é tempo de oração, de vigilância, de consagração. A palavra de Deus não está em silêncio. Ela grita como um trombeta para quem tem ouvidos para ouvir. E nessa geração confusa que relativiza tudo, a verdade bíblica continua sendo a rocha firme onde podemos nos apoiar. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. A sua confiança precisa estar na eternidade e não na instabilidade do agora. As promessas de Deus não oscilam como os mercados, não derretem como o gelo das relações humanas. Não se quebram como alianças feitas sem alicerce. As promessas dele permanecem. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Você está inserido num plano eterno. Você não é fruto do acaso. Sua existência não é um erro. Deus está escrevendo uma história com sua vida, e Ele quer que essa história seja luz em tempos de trevas. Quando todos estiverem em pânico, você será calma. Quando todos estiverem correndo, você será firme. Quando todos estiverem caindo, você estará de pé. Não por sua força, mas pela graça do Altíssimo. O mundo busca explicações em todos os lugares, nas redes sociais, nas ideologias, nas celebridades, nas vozes que mudam a cada temporada. Mas há uma voz que nunca muda, e essa voz ainda diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. É essa voz que você precisa seguir, é esse chamado que você precisa atender. A sombra que se aproxima não tem poder sobre quem está escondido no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91. O mal pode até se levantar, mas cairá diante da presença daquele que é maior, porque em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8:37. A profecia não termina em juízo, ela culmina em redenção. O Apocalipse não é apenas destruição, é também um convite à esperança, porque no fim há um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1. E lá não haverá mais dor, nem lágrimas, nem separação. Por isso, vigie, ore, permaneça. Não se distraia, não se perca, não se acomode. Você foi chamado para ser voz profética nessa geração. Você foi escolhido para fazer diferença agora. Deus conta com você.